Boa noite, minhas irmãs. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o deserto de Jesus. Isso mesmo. Jesus também passou por um processo de deserto que durou 40 dias e 40 noites. E a Bíblia fala isso lá em Mateus 4, capítulo 4, a partir do versículo 1. A seguir aqui é depois do batismo, né? O versículo anterior fala sobre Jesus sendo batizado por João Batista. E uma coisa muito importante que acontece no batismo, que está lá em Mateus 3, lá no finalzinho, lá no 13 e 17, que diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, Jesus tinha acabado de ser confirmado por Deus, uma voz que veio dos céus, dizendo que ele era filho amado. E aí, quando a gente vem ler sobre o deserto de Jesus, está escrito assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito. Veja que quem levou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Então tá aqui, ó. A seguir, de novo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então ele já sabia o que ia acontecer no deserto, o que ia acontecer durante aquele período dele de jejum. Ele iria ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Veja que também Satanás esperou passar 40 dias. Ele não foi no primeiro dia de jejum no deserto, nem no segundo, nem na terceira semana. Ele esperou exatamente os 40 dias para ir lá, para tentar Jesus, porque ele sabia que ali Jesus já estava no limite da sua força, no limite de qualquer ser humano, sendo que ele estava ali, lógico, com a capacidade que o Senhor dava para ele, ele estava buscando em Deus, e por isso ele conseguiu os 40 dias, E aí fala assim: Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Veja como ele chega para Jesus, questionando se ele era filho ou não. Deus já tinha confirmado lá no batismo e tinha deixado bem claro: você é o meu filho amado em quem eu me agrado. E aí Satanás vem como? Querendo pôr dúvida em Jesus sobre ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele estava ali vivendo, comendo, na verdade, se alimentando da palavra que saía da boca de Deus, seu Pai. Isso aqui é obediência, minhas irmãs. É um princípio muito importante no reino espiritual, obediência. E Jesus estava sendo obediente. Continuando a leitura aqui, a partir do versículo 5, diz assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, ou seja, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, de novo, ele está questionando, querendo colocar dúvida no coração de Jesus, assim como ele faz com a gente. Se você fosse mesmo filha de Deus, você não estaria passando por isso. Mas na verdade não, é no deserto que a gente tem que primeiro ser obediente à palavra, se alimentar da palavra, para a gente conseguir isso aqui, que é não cair nos enganos de Satanás, nas mentiras que ele conta, porque ele é o pai da mentira, e também estar tão cheio da palavra de Deus que quando alguém vier, até com a própria palavra, porque veja, Satanás vem dizendo coisas que estão na palavra. Ele diz assim: porque está escrito, ou seja, ele estava usando a palavra de Deus para tentar Jesus. E ele faz isso com a gente também. Se ele fez com Jesus, agora você imagina com a gente, A gente sabe muito bem que tem muita coisa que tem acontecido, errada, da forma que Deus abomina, principalmente para a nossa conversa diária aqui, que é o casamento, que é a restauração, que é o divórcio, e tem trazido ensinos que são mentira. As pessoas pegam alguns versículos isolados da Bíblia e dizem: mas está escrito. Só que você tem que ter essa consciência, você tem que ler a palavra de Deus para você estar tão cheia dela, que na hora que alguém vier te tentar com a própria palavra, você dizer: não, mas também está escrito, como Jesus fez. Quando alguém disser para você: mas a Bíblia diz que Jesus é nosso Pai, nós seremos felizes, que comeríamos o melhor de Deus aqui dessa terra, enfim, são tantas coisas que as pessoas falam, então você deve casar de novo, porque ele diz aqui, que quem cometeu adultério, o outro pode casar. Isso não está escrito.
Diz que pode divorciar, nunca disse que poderia casar novamente. E o divórcio só foi permitido por conta da dureza dos corações, né? Tem pessoas que não conseguem perdoar, por exemplo, uma traição. Certo, aí divorciam. Tem outras que têm um coração muito duro, que machucam as próprias esposas e precisa do divórcio. Mas é o divórcio, não é o segundo, nem terceiro, nem quarto casamento. É apenas o divórcio que foi permitido pela lei de Moisés. Então, quando alguém vier te tentar com a palavra, você tem que estar tão cheio da palavra que você vai responder também com a palavra, assim como Jesus fez. Ele disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus responde: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quando Satanás usa esse versículo aqui, que daria ordem aos seus anjos e não deixariam Jesus tropeçar em pedra, esse é o Salmo 91, é a partir do 11 e 12, tem escrito isso aqui. Então ele usou o Salmo, lá do salmista, eu não sei dizer se foi Davi, mas foi um salmista, e usou essa palavra para poder tentar Jesus. E assim muitas pessoas também fazem conosco durante o deserto. Então nós precisamos estar cheios do Senhor para resistir. A Bíblia diz assim, que sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro você se sujeita a Deus, resiste ao diabo e aí ele foge, né? Continuando nossa leitura, e aí tem dizendo aqui que pela terceira vez o diabo tentou Jesus, dizendo: levou ele a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore só o Senhor seu Deus, e só a ele se curve e preste culto. Com isso, o diabo deixou Jesus, e vieram os anjos e o serviram. Ou seja, logo depois que ele resistiu ao diabo, o diabo fugiu, e os anjos vieram e serviram a Jesus aquilo que ele precisava naquele momento, que era comida, porque ele estava no deserto há mais de 40 dias e 40 noites e com fome. Então, minhas irmãs, tudo aquilo que você precisa, o Senhor vai te dar depois que você resistir às tentações. Resistir às tentações de ouvir conselhos de pessoas ímpias, resistir às tentações de não ler a Bíblia e ser levada aí por qualquer pessoa que disser qualquer coisa, e não buscar no Senhor o que é que o Senhor quer te dizer, através da palavra, através do relacionamento, através das orações. Então, minhas irmãs, que o Senhor, nosso alvo, Jesus é o nosso alvo é ser semelhante a Jesus, sermos cópias de Jesus aqui nessa terra. Que assim como Ele, nós possamos estar tão cheios da palavra, com tanta intimidade com Deus, que quando vier alguém com a palavra que não tem a ver com o que Deus disse, você vê que aqui o Salmo diz exatamente isso, que os anjos sim teriam ordem e sustentarão nas suas mãos que ele não tropeçasse em nenhuma pedra. Mas essa palavra está sendo usada como um pequeno texto fora de todo o contexto, porque o contexto Jesus respondeu aqui, que a gente não deve pôr à prova nosso Deus, nosso Pai. Então, o ensinamento que fica para nós é que devemos buscar conhecer mais Jesus para poder imitar Ele e também ser obedientes à palavra, porque a obediência nos faz resistir a Satanás para que ele fuja de nós, e isso significa que nós estamos nos sujeitando a Deus, que é a primeira coisa que devemos fazer, sujeitar a Deus, resistir ao diabo para que ele fuja de nós. E pode ter certeza, minhas irmãs, que depois que acaba o deserto, nós seremos servidos pelo Senhor, no sentido de o Senhor responderá às nossas orações de acordo com a vontade dEle, e também nós sairemos de lá muito mais amigos de Jesus, parecidos com Jesus, buscando agradar a Deus, sabe? É tudo tão diferente quando a gente vence o deserto. Você olha para trás e fala assim, muito bom, graças a Deus que eu passei por tudo isso, porque eu era tão imatura como pessoa, eu era imatura espiritualmente, sabe? As coisas vão mudando, o cenário todo muda, sua mente muda, suas ações mudam. Então, não tente acelerar o deserto no sentido de ficar querendo apenas que seu marido volte, orando para Deus para que apenas o seu marido volte. Não é assim. O Senhor quer tratar tudo na tua vida, tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dEle, tudo aquilo que Deus sabe que Satanás pode usar para poder te tentar, para que você não caia. O Senhor está te preparando espiritualmente. E uma outra coisa sobre o deserto que também é tão importante quanto vencer ele,
é o propósito depois disso. Porque logo em seguida, quando Jesus vence o deserto, o versículo 17 diz assim: daí em diante, Jesus começou a ensinar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, Jesus só começou a ensinar depois que ele foi batizado, passou pelo processo de tentação no deserto e venceu. E é exatamente assim, minhas irmãs, conosco. Depois que passamos pelo processo do deserto e que vencemos esse deserto no Senhor, a gente tem tantas pessoas para ajudar, são tantas mulheres passando pelas mesmas situações que o Senhor nos usa para que, com aquele consolo que a gente recebeu, a gente agora possa consolar outros. Seja no seu trabalho, seja no lugar onde você vive, no seu bairro, na sua rua. Eu tenho certeza que vai ter alguém que, por causa do seu testemunho, vai ser impactado, vai te procurar para se aconselhar, para saber como você conseguiu vencer o deserto. E muitas vezes Deus vai colocar no teu caminho pessoas para que você possa ajudar, para conduzir nessas situações, porque a gente vira autoridade naquilo que a gente passou e venceu, naquilo que a gente, numa dor que a gente teve, mas que conseguiu superar. E aí a gente aproveita essa conexão para levar Jesus até essas pessoas, porque o centro de tudo isso é fazer a vontade de Deus. Pai, muito obrigada por mais uma noite, muito obrigada por esse momento de conhecimento da Tua Palavra, de oração. Pai, ensina as minhas irmãs, Senhor, a viverem cada passo, cada processo que o deserto tem, Senhor, cada etapa do deserto, para que elas possam sair daí maduras na fé, não mais meninos, como diz a Tua Palavra, precisando de leite espiritual, de forma nenhuma, Senhor, mas já comendo alimento sólido e conseguindo alimentar outras pessoas. Então, que as minhas irmãs sejam fortalecidas na fé, na esperança da nossa vida com Cristo, depois que Jesus voltar, que essas coisas enchem nosso coração. Pai, que os nossos olhos não estejam somente nas coisas desse mundo, que a gente não fique pensando que um casamento ou o termo família seja tão mais importante que viver na presença do Senhor. Porque a Tua Palavra diz que família é importante, mas que o reino de Deus é superior, é prioridade. Senhor, nesse momento eu intercedo pelas minhas irmãs, Senhor. Ajuda elas, Senhor, a vencerem essa questão emocional, Senhor, essa dependência emocional, o desespero, Senhor, de muitas vezes só pensar que a felicidade está em o marido voltar para casa. O desespero de ver o marido com outra mulher, postando em redes sociais, Senhor. São tantas as situações que o Senhor conhece, Pai, todas elas. Mas nesse momento nós queremos te pedir que o Senhor intervenha, Senhor, nos sentimentos das minhas irmãs, nas emoções, que o Senhor possa ensiná-las através do Teu Espírito Santo, através do fruto do Teu Espírito Santo, a que elas venham a ter, Senhor, domínio próprio. Pai, que assim como Davi, minhas irmãs aprendam a dar ordens à sua própria alma, para que elas possam, Senhor, não viver mais segundo o que elas sentem, com brigas vãs, discussões, muitas vezes, Senhor, de até mesmo ir atrás da amante. Pai, em nome de Jesus, interfere, Senhor, nesses momentos na vida das minhas irmãs. Coloca ao lado delas mulheres, Senhor, mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, mulheres mais velhas, como diz a Tua Palavra, para que possam ajudá-las, Senhor, a ser boas mães, boas donas de casa, boas esposas quando seus maridos voltarem, mas que, acima de tudo, que ensine elas a Te buscarem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor acalme a mente e o coração das minhas irmãs, Senhor, e que aquelas, Senhor, que já têm passado por várias etapas dentro desse processo de deserto e já não estão mais, Senhor, com essa emoção à flor da pele, eu te peço que o Senhor continue firmando os passos dela em Ti, Senhor, e somente em Ti, não na opinião das pessoas, dos amigos, das amigas, Senhor, não naquilo que vem externo, Senhor, mas que somente a Tua Palavra seja a âncora, Senhor, das minhas irmãs, seja o guia, seja a luz, a lâmpada para os pés, a luz para os caminhos, Pai. Em nome de Jesus, ensina as minhas irmãs, Senhor, a guardarem a Tua Palavra nos seus corações, para que a gente não peque, Senhor, contra Ti. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu nome seja cada dia mais glorificado e engrandecido, através daquilo tudo que a gente tem vivido, Senhor, e tem superado, porque a nossa superação, Senhor, a nossa ajuda, o nosso socorro vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá-nos uma noite de paz, debaixo da Tua santa presença e proteção.
Pedimos pela Tua proteção, Senhor, pelo Teu cuidado conosco, pelos Teus anjos ao nosso redor. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver cada dia, Senhor, o Seu próprio mal, para que a gente não venha ficar especulando sobre coisas que ainda vão acontecer ou que muitas vezes nem vão acontecer, mas que acabam querendo dominar nossa mente, trazendo sobre nós ansiedade, desespero. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a viver, Senhor, cada dia, a contar os nossos dias, para que a gente tenha corações sábios, Pai. Em nome de Jesus, socorre as minhas irmãs nas suas angústias, nas suas dificuldades, Pai, para que as pessoas que estão de fora possam nos ver vencendo no Senhor e possam querer esse Deus que nos ajuda em todas as coisas e em todas as situações. Nos ensina a ser carta lida, Senhor, a ser exemplo, a ser discípulo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém.